Deve ter aparecido aí no superior da tela de vocês. Você está gravando, Arilson na voz está gravando esta reunião, beleza? Então, como que vai funcionar? Eu vou trabalhar de duas formas. Vou utilizar o WhatsApp como um artifício de servidor, então ele vai ser como se fosse uma sala online. Então, professor, você vai trabalhar com PowerPoint hoje? Sim, vou trabalhar com PowerPoint hoje. O PowerPoint que eu utilizar hoje, se eu conseguir vencer todos os slides, eu deixo disponível para vocês no WhatsApp. Professor, você indicou que é para a gente ler uma apostila da página 20 à página 35. Essa apostila vai estar disponível para vocês no WhatsApp. Qual que vai ser a outra forma de trabalho? A gente vai trabalhar com o AVA. Todo mundo conhece o AVA? O sistema AVA? Ambiente virtual de aprendizagem? Não, eu não conheço. Não? Vou compartilhar uma tela aqui para vocês que eu acho que vocês conhecem, só não se lembram. Só um instantinho. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. É essa imagem aqui, ó. Vocês não têm acesso a isso daí? Sim, sim, conheço. Esse tem, né? Então, esse é o AVA, pessoal. Todo mundo tem usuário e senha dele? Uhum, eu tenho. Beleza. Então, vai ser por aí que a gente vai trabalhar também. Então, a gente vai trabalhar pelo AVA e pelo ATS. Por que pelo AVA? Que no AVA, pessoal, vai ser por ali que eu vou fazer os questionários para vocês. Então, vou pegar e vou colocar lá, ó, pessoal. Passo todo o conteúdo de embreagem, por exemplo. Passei todo o conteúdo de embreagem. Pessoal, ó, vai ter um questionário para vocês responderem. Todas as atividades que eu passar para vocês, ela vai ser possível de ser resolvida, ser feita, ser estudada dentro do período da aula. Então, vamos supor que eu passei a atividade para vocês 3h30 da tarde, às 15h30. Até às 17h30 é tempo suficiente para vocês fazerem a atividade. Vai ser uma atividade que vai demorar ali, vamos supor, 40 minutos, 1 hora e meia no máximo. Então, vocês sempre vão ter tempo de sobra. Entretanto, a gente sabe que não se vive num mundo perfeito. O que acontece? Internet cai, surgem compromissos de última hora, a gente fica doente, como está em casa, o pessoal aí que tem filho pequeno, às vezes só consegue fazer a hora que o filho está dormindo, porque ele não deixa mexer no computador, não deixa mexer no celular, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu até estou trabalhando num escritório separado por causa que meu filho não deixa eu ficar na frente do computador sem subir no meu colo e ficar mexendo no computador. Eu sempre vou deixar disponível para vocês 2 dias úteis para vocês fazerem as atividades, certo? Então, tem a atividade do questionário, atividades de questionário, tá, pessoal? Tem a atividade de um questionário lá, esse questionário eu coloco para vocês, vamos supor, um caso, hoje às 4 horas da tarde, ele vai ficar disponível, hoje é dia 9, ele vai ficar disponível dia 10 e dia 11 para vocês. Dia 11 à meia-noite, fecha o questionário. Professor, mesmo assim eu não consegui, eu trabalho por escala, foi difícil, estava viajando alguma coisa. Me chama no privado, que daí a gente vai levar isso para a coordenação e vai ver como que a gente vai proceder. Como eu falei para as demais turmas, pessoal, eu não estou aqui para complicar de forma nenhuma. Eu estou aqui para facilitar e intermediar o aprendizado para vocês. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar e para facilitar no aprendizado de vocês nessa situação totalmente fora do padrão que a gente está passando, eu estou aqui. Dúvidas pertinentes, pessoal? Vou tentar tirar elas das 13h30 às 17h30 no nosso dia de aula, beleza? Professor, ficou uma dúvida para trás aí, mas eu não queria ficar com essa dúvida. Manda para mim no privado. Porém, eu tô com o meu horário fechado. Então, à noite, das 18h30 às 22h30, eu vou estar atendendo outra turma. Então, pode ser que eu demore mais para responder ou responda apenas no outro dia, tá bom, pessoal? Não é porque eu não quero responder vocês, é porque eu estou fazendo atendimento a outra turma. Da mesma forma que se um aluno da noite me mandar uma mensagem agora, fica extremamente complicado para mim responder que eu estou atendendo a vocês. Beleza?
Mandem lá, respondam Beleza. pelo microfone, mandem no chat. Seguinte, eu vou passar para vocês aqui, então, eu vou duplicar uma outra tela para vocês aqui. Só um instantinho. Aí. Eu vou duplicar uma outra tela para vocês, que é a tela do nosso plano de curso, tá? Para vocês terem uma noção do que vai ser abordado. Só um instantinho, só deixa eu abrir o PDF aqui. Vou duplicar aqui para vocês, compartilhar aqui. Todo mundo está vendo em um PDF escrito módulo específico 1, né, pessoal? Então, esta é a matéria que a gente vai trabalhar. Essa é a unidade curricular, manutenção de sistemas de transmissão de veículos. Carga horária, 120 horas. Então, é isso aí que a gente vai trabalhar. Vou estar deixando disponível, ao final da nossa vídeo, o calendário com os dias letivos de vocês, tá? Com os dias que vocês têm aula comigo. Então, vocês vão ter duas matérias comigo. Vocês vão ter a matéria de manutenção de sistemas de transmissão de veículos e diagnóstico avançado de sistemas veiculares. Vão ser as duas matérias que a gente vai trabalhar. Para tal, eu criei os dois grupos. Como eu falei para vocês, eu vou usar ele como uma sala virtual, como um servidor. Eu vou deixar todo o material de transmissão disponível no grupo de transmissão e todo o material de sistema diagnóstico disponível no grupo de diagnóstico, justamente para não misturar os materiais e o pessoal acabar se perdendo. Então, por isso que eu criei os dois grupos. Peço que vocês compreendam. Eu sei que é complicado ter um celular, ter um WhatsApp lá cheio de grupos, chegando mensagem direto, mas foi a melhor forma que eu consegui organizar para vocês. Então, a gente vai ver aqui manutenção dos sistemas de transmissão, leves e pesados, tipos e características do sistema de transmissão, manual e automatizada, componentes, caixa de marcha, embreagem, diferencial, árvore de transmissão, semi-árvore, semi-eixo, caixa de redução, tomada de força, daí o funcionamento, né? Transmissão manual, transmissão automatizada, sistema de gerenciamento, redes de comunicação, documentação técnica. Então, consultar catálogo, manual, tabela, tempo de serviço, utilização dos IPIs, que já é padrão, né? Diagnóstico de anomalias, então isso daqui eu vou comentar alguma coisa com vocês, mas isso daqui vai ficar bastante para a nossa prática, essa região. Parte de diagnóstico também vai ficar bastante para a prática, eu vou comentar na teoria, mas vai ficar mais para a prática. Reparação de sistema manual e automatizado, então a parte de desmontagem, análise de engrenagem, análise de cubo, luva, eixo, tudo isso aí eu vou comentar com vocês na teoria e depois a gente vai colocar em prática. Substituição de componentes, então como que vai ser feita a substituição, o que você deve reparar, como você deve pedir, o que você não deve pedir. Encerramento do serviço, então reorganização, registro, entrega técnica, então tudo que a gente já vem trabalhando nos demais módulos. Então é uma matéria bem extensa e é uma matéria onde a gente vai trabalhar com 4 conteúdos macros, pessoal. A gente vai trabalhar com quais conteúdos macros, professor? A gente vai trabalhar com embreagem, deixa eu anotar aqui. A gente vai trabalhar com embreagem, que vai ser o nosso primeiro conteúdo, que eu já vou iniciar na aula de hoje. A gente vai trabalhar com a parte de semi-eixos. Nesses semi-eixos aqui vai entrar homocinética, homocinética fixa, homocinética deslizante, vai entrar a parte do semi-eixo, realmente, ponta de eixo, coifa, toda essa parte entra aqui. No terceiro, a gente vai dar uma olhada na transmissão propriamente dito, então a caixa de câmbio, a gente vai olhar aqui. E por último, a gente vai falar aí de diferencial
e eixo cardan. Beleza? Então, esses vão ser os 4 conteúdos macros que a gente vai trabalhar: embreagem, semi-eixo, transmissão e diferencial. Esses 4 conteúdos estarão dispostos dentro das 120 horas. Dessas 120 horas, pessoal, vou tentar trabalhar na casa de 50, que seria isso, 50 teoria e 50 prática, ou 60, 40. Ainda estou definindo isso daí, depende muito do desenvolvimento da turma. Então, eu preciso muito que os senhores... entrou mais alguém. Quem entrou? José Luiz. Boa tarde, José. E ele saiu. Então, vou trabalhar bastante com essa disposição. Beleza? Então, é uma matéria que tem que prestar bastante atenção. É uma matéria que tem que fazer alguns cálculos, pessoal. Então, cálculo de transmissão, cálculo de relação, é extremamente necessário que vocês realizem esse tipo de conteúdo. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Beleza, então. Eu vou deixar disponível para vocês também esse PDF que eu mostrei do plano de curso, caso vocês queiram. Só que ele é um pouquinho grande, é um PDF que tem aqui... Ele tem 145 páginas. Mas se quiserem, eu deixo disponível para vocês também. Beleza? Vou, pessoal, duplicar aqui para vocês agora a tela do AVA, para vocês terem uma noção como que vai funcionar o AVA e aonde vocês devem acessar. Pessoal que está acessando pelo computador, peço a vocês que abram aí uma segunda aba no navegador de vocês aí e acessem esse link que eu estou colocando aqui no chat para vocês. Enzo, não sei se vai funcionar muito bem pelo celular. Tá travado no PDF? Melhorou? Aí, voltou ao normal. Desculpa. Então, estou enviando um link para vocês aí no chat. Deem uma olhada aí. Então, tá aí o link no chat. Esse é o link do AVA. Como que vai funcionar? Lá você tem acesso com login sendo CPF e senha sendo CPF também de vocês, alunos. Então, eu vou acessar aqui o meu. Acessei. Então, para mim vai aparecer bastante turma, tá? Por causa que eu estou cadastrado em todas as turmas que eu estou trabalhando. Em qual box vocês devem entrar? Que são essas caixinhas aqui, pessoal. Vocês devem entrar aqui, ó. Manutenção. Cadê aqui? Manutenção de sistemas de transmissão de veículos, PG Tarde. É nesse box que vocês devem entrar. E quando a gente for trabalhar com a parte de diagnóstico avançado de sistemas automotivos, é nessa região aqui que vocês devem entrar. Tranquilo? Então a gente vai acessar aqui o box, podem clicar em cima. Vou só alterar a visão aqui, só para vocês terem uma noção como que vai aparecer para vocês mesmo, tá? Esse processinho vocês não precisam fazer. Então, tem aqui a unidade curricular, vídeos e material de apoio. Então, unidade curricular. Tem aqui um vídeo da Netiqueta, que é para vocês terem uma noção de como trabalhar e como se comportar dentro das plataformas. E aqui, conteúdo virtual. Deixei 2 materiais de apoio para vocês. Então, tem aqui o apoio 1, que vai falar aqui de rolamento, eixo, embreagem diferencial. Tem aqui uma apostila de apoio. Essa apostila aqui ela vai estar disponível tanto no AVA quanto no WhatsApp. Também vou deixar essa apostila disponível para vocês no WhatsApp. E eu tenho aqui também o conteúdo virtual, que é do sistema de transmissão propriamente dito.
Espera aí que... Só deixa eu ver. Não, tranquilo. Pensei que era alguém que tinha chamado de vocês aí. Vamos voltar lá. Aí. Então, você vai clicar aqui em entrar. Ele vai abrir uma segunda tela, né? E deixa eu só compartilhar essa segunda tela para vocês. Aí. Já vai abrir aqui na parte de transmissão, mapa mental. Caso os senhores tenham alguma dúvida de como fazer o acesso a esse material, todos esses passos, entra aqui, sai ali, eu vou deixar um link também disponível para vocês lá no WhatsApp, que vai acessar diretamente esse material. Então ele vai cair direto nesse material. Esse link aqui de cima, ó, esse URL aqui, eu vou deixar disponível para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Matheus, Enzo, Vinícius? Não, sem dúvida. Entendi. Tranquilo. José Luiz? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, então. Pessoal, então essa vai ser a forma de trabalho que eu vou fazer. Os questionários de vocês vão ficar disponíveis ali na plataforma. Então, vou duplicar ali novamente para vocês, compartilhar. Aqui. Ele vai ficar disponível aqui, ó, unidade curricular. Vai ter um tópico desse daqui escrito atividade, tá? Quando tiver um tópico desse escrito atividade, vai ser por ali que vocês vão acessar. Daí clique em cima e resolve. Vocês vão ter aí uma tentativa e eu vou deixar aí 48 horas para vocês realizarem essa atividade. Vou deixar bastante material de apoio disponível para vocês, para que vocês consigam estudar mesmo fora dos horários. Lembrando que todas as atividades, elas são de interesse que aconteçam dentro do horário letivo de vocês, que já era um horário que vocês tinham programado para estudar, né? Mas se não for possível, tenho aí 48 horas. Ah, professor, e as páginas de leitura? Também. Páginas de leitura eu vou deixar sempre um tempo aí de 2 horas, que é o suficiente para ler as páginas. Ah, professor, mas eu leio devagar, vou demorar mais do que isso. Pessoal, esse conteúdo que eu vou passar, as páginas de leitura para vocês estudarem, eu vou passar hoje. Vocês vão estudar. A gente vai retomar e debater um pouco na próxima aula. Eu vou dar a introdução do novo conteúdo e vou indicar mais algumas páginas de leitura. Vocês vão ler, a gente vai debater na próxima aula. Então, basicamente, vocês têm aí um tempinho para fazer esta leitura. Para tal, vou mostrar um outro arquivo para vocês que é interessante. Vou abrir aqui, aula 1, calendário. Vou abrir o calendário de vocês aqui só um instantinho. Deixa eu duplicar para vocês. Aí. Vocês estão vendo o calendário aí na tela. Então, a gente está nessa semana aqui. Então, a gente está completando 8 horas, né? Hoje, a aula de manutenção de sistemas de transmissão. E amanhã, a gente tem a aula de diagnóstico avançado de sistemas automotivos, certo? Então aí eu tenho essas duas matérias que eu vou estar trabalhando com vocês. Quando que vai ser a nossa próxima aula, professor? Nossa próxima aula vai ser aí segunda-feira pós-feriado. Daí ela basicamente se mantém aí toda segunda e quarta-feira, certo? Toda segunda e quarta-feira, sendo na segunda transmissão e na quarta diagnóstico avançado. Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, vou passar o material para vocês lerem hoje. Vocês vão ter aí o tempo disponível para leitura até semana que vem. Vão ter aí todo o feriado para vocês lerem e tudo mais. Que eu sei que vocês vão guardar esse feriado só para estudar, né, pessoal? E a gente vai debater e retomar tudo isso aí na próxima aula.
Outra parte interessante que eu quero comentar com vocês é esse material que eu vou deixar disponível também, pessoal. Vou diminuir um pouquinho o zoom para vocês enxergarem. É essa matéria aqui, ó. Professor, para mim a tela não está sendo compartilhada, na verdade. Não tá? Não. Deixa eu parar de compartilhar. Veja se apareceu agora. Aí, agora sim. Agora sim. Então, o calendário você conseguiu ver? Eu não estava prestando direito, mas eu consegui acompanhar pelo que você disse, eu já entendi mais ou menos. Então. Não tem problema. Mas eu vou deixar disponível o calendário de qualquer forma aí no WhatsApp, tá bom? Aqui, pessoal. Sistemas de motor e transmissão. Eu vou deixar essa apostila disponível para os senhores, tá? Essa apostila vai ficar disponível para os senhores. Essa apostila é utilizada no curso em EAD, então ela é uma apostila bem completa. Ela foi elaborada por professores, técnicos e pessoal da área realmente automotiva. Então foram esses tipos de pessoas que elaboraram essa apostila. Como eu falei, essa apostila é da versão 5, então era a mesma matéria motor e transmissão. Como vocês estão na versão 6, transmissão é uma matéria diferente. Então, vocês vão estudar a partir desse capítulo aqui, ó. A partir do capítulo 3, sistema de transmissão. Então, é por aqui que a gente vai estudar a faixa de rotação, o que vem a ser torque, questão de engrenagem, cálculo de relação de transmissão, que é extremamente importante. Por exemplo, quando você vai... Vamos supor que vocês não precisem trabalhar com mecânica, mas vocês vão trabalhar numa transportadora. E nessa transportadora ela compra caminhões e diferentes caminhões. Ela compra caminhões para trabalhar em mineradoras, caminhões para fazerem distâncias longas. E essa relação de transmissão vai diferenciar muito aonde o caminhão vai ser utilizado. Um caminhão que trabalha numa mineradora necessariamente não é o mesmo caminhão que consegue fazer uma viagem longa. Por exemplo, daqui para o Recife, daqui para o Ceará. Então tem essas questões aí que estão extremamente importantes. Layout de tração, a gente vai dar uma estudada, tá? Tudo aqui nessa apostila. Eu vou utilizar tanto essa apostila quanto slides para a gente trabalhar com transmissão. Porém, eu não vou utilizar só a apostila, né, pessoal? Eu vou utilizar alguns vídeos. Esses vídeos eu vou tentar deixar todos disponíveis para vocês no WhatsApp também. São todos vídeos em formato AVI ou MP4, então abre em qualquer computador, em qualquer celular. E eu vou seguir essa ordem cronológica, se vocês quiserem anotar. A gente vai trabalhar embreagem, semi-eixo, transmissão e diferencial. Eu acredito que embreagem, pessoal, a gente vai trabalhar aí em torno de 8 horas de teoria, tá? Vamos trabalhar 8 horas de teoria e mais aí 8 mais umas 20 horas de prática. Semi-eixo também 8 horas mais umas 8 horas de prática. Transmissão, daí já vai ser um pouco mais. Transmissão a gente vai trabalhar em torno aí de umas 24 horas de teoria. Umas 24 horas de teoria. E vamos trabalhar em torno aí de 28, umas 32 horas, 40 horas de prática. Diferencial, vamos trabalhar em torno de 12 horas de teoria e mais aí umas 32 horas de prática. Só deixa eu conferir aqui se vai bater a carga horária. Então são 8 mais 20 mais 16 mais 24 mais 32 mais 12 mais 8. Vai bater a nossa carga horária. Vai ter que diminuir um pouquinho aqui por causa que diferencial e semi-eixo entra numa prática bem semelhante. Beleza? Tranquilo. Vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar, porque daí vai ter mais um tempinho que vai ficar
as atividades avaliativas. Então, a gente, quando voltar, vai ter uma prova da mesma forma. Então, vai ser assim que vamos trabalhar. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Beleza. Todo mundo está me vendo aí? Sim, senhor. Seguinte, em relação a isso, as matérias que a gente vai trabalhar, as plataformas que a gente vai trabalhar, que vai ser o AVA, o WhatsApp e o Teams, né? Logicamente que nossos vídeos vão ser gravados pelo Teams, serão realizados pelo Teams. Alguma dúvida? Não? Senhor. Seguinte, eu vou sempre tentar fazer uma vídeo, pessoal, que ela dure em torno de 1h30 a 2 horas, 2 horas e meia estourando. Por quê? Eu sei que é extremamente cansativo vocês ficarem na frente do computador, na frente do celular assistindo a vídeo. Tudo chama mais atenção que a vídeo. Então, às vezes você está sentado com o notebook na sala, está passando um programa que você acha interessante na TV, você está sentado na frente do vídeo, mas no começo está prestando atenção, daqui a pouco você já está prestando atenção no programa de TV. Então, eu sei que é bem complicado ficar todo esse tempo assistindo, mas é necessário, por isso que eu falo. Quer me responder? Tenta responder pelo chat. Pelo chat, não, desculpa, pelo microfone, que daí eu consigo ter consegue ser mais dinâmica a aula, digamos assim, ficando menos calmo, menos parado a aula. Vocês conseguem prestar mais atenção e conseguem interagir, a aula rende bastante. Beleza? Seguinte. Então, você já sabe por onde que a gente vai trabalhar. Sistema AVA, então o Moodle, plataforma Moodle. Vamos trabalhar pelo WhatsApp e pelo Teams. Nossas vídeos vão durar aí em torno de 1h30 a 2h30 em média. Ah, professor, que hora que você vai começar a vídeo? Pessoal, eu vou sempre mandar uma mensagem para vocês às 1h30, né, às 13h30, e a vídeo eu vou tentar sempre começar ela às 13h45, que dá tempo de todo mundo entrar, se organizar, sentar, conseguir um espaço, pegar um papel, uma caneta para fazer as anotações, pegar uma água. E então vou sempre tentar iniciar essa vídeo às 13h45. Quando que eu vou disponibilizar o link da videoaula no Drive ou no YouTube para vocês? Você tentar disponibilizar 24 horas após a aula, no máximo, tá? A não ser que aconteça algum erro. Se acontecer algum erro, eu aviso vocês. Ele vai ficar disponível para o pessoal que não conseguiu acompanhar a vídeo, vai ficar disponível para eles esta parte também, ok? Ok. Seguinte, eu vou abrir aqui então o início. Eu vou abrir o início do conteúdo para vocês, para a gente fazer uma explanação sobre o sistema de transmissão. Então, uma explanação mais básica, e daí com isso, fazendo a explanação, retirando as dúvidas, a gente vai finalizar por hoje e vamos iniciar aí na próxima. Vou deixar já o indicativo de leitura para vocês lerem, para vocês estudarem, e daí na próxima aula a gente já consegue utilizar o debate. Uma coisa que eu vi bem interessante aqui, pessoal, deixa eu ver se todo mundo está usando. Só um instantinho. Eu acho que o único que está usando aqui, mas eu indico para todos, pessoal, é o e-mail do sistema FIEP. Então, eu estou vendo que o Enzo está utilizando o e-mail aqui, e esse e-mail, pessoal, ele é criado no momento que vocês fazem a matrícula, tá? Como que é esse e-mail? Esse e-mail é o primeiro nome, ponto, o último sobrenome de vocês, o número da matrícula de vocês, então o RA de vocês, @sesenai.org.br. Qual que é a vantagem de vocês utilizarem esse e-mail? Esse e-mail, pessoal, é um e-mail que é cadastrado também o Office 365.
Então, vocês têm todo o pacote Office grátis para vocês utilizarem. Vocês têm o Teams grátis, tem PowerPoint, Excel, Word, Outlook, OneDrive, tudo isso daí disponível através desse e-mail de vocês. Ah, professor, mas eu uso esse e-mail, daí quando eu terminar a matrícula, esse e-mail some. Não, pessoal, esse e-mail ele está disponível para vocês por tempo indeterminado. Então, vocês têm aí o pacote Office 365 completo para ser instalado em até 6 máquinas distintas, totalmente grátis, beleza? Então, quem não tem, é interessante aí que você não sabia do conhecimento, é interessante que vocês utilizem. Depois eu posso mandar um arquivo para vocês, como que faz a utilização bem certinho, o nome e tudo mais. Só para vocês terem uma noção, Office 365 hoje, anual para um usuário, ele está na média de R$239. Aqui, ó, Microsoft Office 365 na Kabum, para 6 PCs, R$200 na promoção. Então, aí vejo que vocês têm uma vantagem bem considerável. Vamos iniciar então. Vou colocar aqui para vocês. Transmissão. Então aqui, pessoal, a gente tem o sistema de transmissão. Esse daqui, basicamente, são os mesmos slides que eu utilizo no curso técnico de vocês. Quando a gente tem as aulas presenciais, vai ser dessa forma aqui que eu vou trabalhar também. Então, resumo. Qual que é aí a função, o que a transmissão permite? Ela permite uma multiplicação do torque do motor, obtendo nas rodas motrizes o esforço de tração necessário ao deslocamento ou ganho de velocidade do veículo. Então, pessoal, às vezes você tem lá veículos que utilizam a mesma motorização, só que são de aplicações diferentes. Vamos colocar um exemplo. Você pega lá a Renault Duster ou Oroch e pega o Sandero RS. São basicamente a mesma motorização, só que são veículos com características distintas. Ou você pega na linha pesado, você pega lá um motor de um Volvo de última geração, 2020, e esse caminhão foi comprado para puxar um complemento, um 9-eixo, que trabalha aí com peso líquido de 50 toneladas. Mais a tara do caminhão, um caminhão que vai chegar perto de quase 100 toneladas, 78, 80 toneladas. E esse mesmo motor é aplicado num ônibus de passageiro, onde que esse ônibus de passageiro ele vai ter um peso totalmente carregado, com todos os passageiros, todos os assentos ocupados e bagagem, de 30 toneladas, 25 toneladas. E usa o mesmo motor. Logo, a caixa de transmissão necessariamente não precisa ser a mesma. E ela não é a mesma. E nem o diferencial. Justamente por causa disso. É a transmissão que permite tração... Permite tração e o ganho de velocidade do veículo necessário. Então, quem define tudo isso daí... Só deixa eu colocar aqui o apontador. Aí. Quem define tudo isso daí é a transmissão. Então, às vezes, você tem o mesmo motor com a mesma faixa de torque, com a mesma potência, porém, você tem veículos com características totalmente distintas. Isso daí é uma função da transmissão. Então, o torque que é gerado no motor não é o mesmo torque que chega nas rodas. Função. Então, quais são as funções? É extremamente interessante que os senhores entendam e anotem isso daí e tenham conhecimento. Então, ele possibilita a adoção
de redução variável às diferentes condições de marcha. Nossa, professor, o que é isso? Exemplo, vamos pegar aqui em Ponta Grossa. Eu tenho ali a subida do Ataunai, do Atacadão ali, que vai sair lá no Atacadão. Aquilo ali, você não vai subir ela em primeira marcha. Por quê? Porque você já teve um ganho de velocidade, você vai subir ali em quarta marcha. Quinta marcha, dependendo do carro, terceira marcha, depende da potência do carro, como o carro está carregado. E quem possibilita essa redução? Quem possibilita essa redução é a transmissão. Outro ponto que é essencial para a nossa vida atual. Quem já tirou carteira sabe aí qual é o terror do teste da CNH. É você fazer a baliza. E para você fazer a baliza é necessariamente que você utilize essa função de transmissão. Qual é essa função? Inverter o sentido de rotação. Ou seja, possibilitar aí a marcha ré. Então é a marcha ré. Ela é possibilitada pela transmissão. Por que é ré, pessoal? Ré é uma abreviação. O nome correto seria a marcha reversora. Só que ninguém vai falar lá, né? Engate a reversora. Não, engate a marcha ré. Possibilitar o ponto neutro. O ponto neutro também, pessoal, ele ficou mais visível após a utilização dos veículos de câmbio automático e automatizado, onde ele aparece lá no painel, ou até mesmo tem ali do lado da manopla a letra N, mas ela é conhecido também como ponto morto, ou também é conhecido popularmente por largar na banguela. Então, largar na banguela é o ponto neutro, e até o final dessa matéria vocês vão perceber que largar na banguela não é uma das melhores formas de você conservar a sua transmissão. Outro ponto bem interessante, que é extremamente utilizado na linha pesada, é possibilitar a instalação de uma tomada de força. O que é essa tomada de força? Ela não é uma tomada de força elétrica, pessoal. Ela é uma tomada de força, geralmente de força hidráulica. Tá, professor, mas aonde que isso é instalado? Vocês já viram N vezes, mas nunca repararam. Veículos, caminhões de coleta de lixo, que tem aquela caçamba, que tem aquela prensa ela é utilizada, ela tem pressão hidráulica através de uma tomada de força que sai da caixa de câmbio. Que mais? Caminhões caçamba também tem uma tomada de força que é uma espécie de uma bomba hidráulica que é tocada pelas engrenagens da própria transmissão, que possibilitam que o fluido hidráulico se desloque até os pistões e que a caçamba erga, podendo aí descarregar o produto que estiver em cima. Então, esses são alguns dos veículos que possuem tomada de força. Sem falar ali caminhão de bombeiro também, alguns modelos tinham tomada de força para tocar uma bomba e essa bomba dá pressão da água para que pudesse ser apagado um incêndio ou algo do gênero. Então, percebam aí que a transmissão é essencial para N setores do mercado. E aí, com tudo isso, ela tem alguns posicionamentos, pessoal. Então, se a gente for pegar aí nos veículos da década de 70, década de 60, década até de 50, 70 para baixo, a grande maioria dos veículos possuíam tração traseira, certo? Que é essa primeira imagem que a gente tem aqui. Eu tenho o motor, logo acoplado após o motor, eu tenho a caixa de marcha. Entre o motor e a caixa de marcha, eu tenho a embreagem. Saindo dessa caixa de marcha, eu tenho o eixo de transmissão e tenho lá atrás, nas rodas traseiras, eu tenho o diferencial. Tranquilo? Como vocês já passaram pela matéria de motor, quais são os dois tipos de posicionamento que eu tenho no motor? Consegue falar para mim aí? Em linha e em V? Não. Não é em relação ao formato do bloco, em relação ao posicionamento dentro do cofre do motor.
Pense no motor dentro do o motor dentro do cofre ali. Ele pode ser posicionado de duas formas. Quais são essas formas? Transversal e longitudinal. Exatamente. Então, posso deixar ele posicionado de forma longitudinal. Sempre brinco com os alunos de comprido. Era extremamente aplicado aí até os anos 2000. Então, anos 2000 ali. E tinha carro que, dependendo do motor, o mesmo motor usava de forma diferente, né, professor? Não era o caso da Ford, quando pegou o motor AP da Volkswagen? Sim, sim. E o CHT da mesma forma, né? Então, na época da Auto Latina, quando teve a parceria da Volkswagen com a Ford, o motor AP era utilizado de forma transversal e o motor CHT, que era transversal nos Escort, entre outros, ele foi utilizado de forma longitudinal nos Gol, certo? Até porque foi feita essa parceria que na época a Volkswagen estava perdendo muito espaço para a Fiat devido ao motor 1.0 da Fiat. Então os motores 1.0 e 1.3 da Fiat estavam ganhando bastante mercado devido à sua grande autonomia, né? E a Volkswagen não tinha tempo útil, digamos assim, para elaborar um motor 1.0. Aí eles colocaram no mercado o motor CHT da Ford, que era um motor extremamente econômico. Daí passaram o AP para Ford. Outro caso é até mesmo dentro da própria Volkswagen. Se você for pegar os Apolos, Apollo usa motor AP e Polo utiliza motor AP e é transversal. Então tem essas questões também. Então o mesmo motor pode ser aplicado de formas diferentes. E com isso eu consigo chegar exatamente no ponto que eu queria. O motor pode ser aplicado de formas diferentes. Entretanto, a caixa de transmissão não. Você pegava lá o motor 1.8 do Gol, o APzinho lá que quase todo mundo conhece. Ele utilizava uma caixa longitudinal própria para Gol e derivados. O que era Gol e derivados? Gol, Paraty, Voyage e Saveiro. Mesma caixa é utilizada no Santana, na Quanto. Então, percebam que ele tinha a mesma caixa aplicada em veículos diferentes, porém apenas mudando os suportes. Já quando você trocava de posição, pegava, por exemplo, aqueles Golf GLX que saiu 1.8, que é um motor muito semelhante ao AP, não é o AP, né, que é o pessoal chamava aí, ele tem algumas diferenças de altura de bloco, ele não é necessariamente o AP, mas é muito semelhante. A caixa é específica para esse modelo, então ele é uma caixa transversal, para ela poder ser acoplada dentro do cofre do motor. A mesma coisa vale, por exemplo, o Apollo. O Apollo também tem essa disposição, que tinha aquele sistema de embreagem invertida e tudo mais. Tranquilo? Então, motor longitudinal, tração traseira, vantagens e desvantagens. Vantagem é que você tem um espaço bem grande no cofre para mexer. Desvantagem, olha aqui, se a gente for olhar, claro que isso aqui é um desenho bem... Como que eu vou falar assim? Não é totalmente real, né? Mas percebam como ocupa-se o espaço do habitáculo interno do veículo com a caixa de transmissão e com o eixo cardan. Então, logo no meio do carro, eu tenho aquele túnel que separa o espaço do motorista do espaço do carona e separa ali os bancos traseiros. Esse túnel é bem mais ressaltado em relação a um veículo que utilizasse uma transmissão transversal dianteira, que é o caso aqui embaixo, ó. Tenho motor, transmissão, tudo na dianteira do veículo. E aqui dentro eu consigo ter um espaço maior dentro do veículo. Então o veículo consegue ser menor e ter um espaço interno maior. Que é o caso que acontece, por exemplo, se a gente for pegar aí um Up e um Gol. O Up ele é menor que o Gol, for pegar um Gol antigo, né? Ele é menor que o Gol, porém tem um espaço interno quase que maior. Por quê?
porque ele utiliza aí motor transversal e a caixa também fica acoplado tudo dentro do cofre do motor. Outra disposição que a gente tem também, que foi bem utilizada aqui no Brasil, foi motor longitudinal, motor de comprido e transmissão longitudinal com tração na dianteira. Então esse modelo aí foi bem utilizado aí no mercado brasileiro. Até aí anos 2000, 2005 por aí, esse era o modelo mais utilizado. Se a gente for pegar hoje em dia, a grande maioria dos veículos, não vou dizer 100%, porque sempre tem um para fugir do padrão, a grande maioria dos veículos utiliza motores transversais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ah, claro que lembrando que na parte das caminhonetes de grande e médio porte, esse aqui ainda é o modelo mais utilizado, tá? Motor longitudinal, transmissão longitudinal, eixo cardan e diferencial nas rodas traseiras. Então, as rodas traseiras são as rodas motrizes. O que mais que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, o motor aplicado atrás das rodas motrizes. Veículo onde o motor fica virado para trás das rodas traseiras, que é conhecido aí num veículo que é mundialmente conhecido e amado, idolatrado por alguns e odiados por outros. Que veículo é esse? Porsche. Porsche, não, mas tem um que é mais à nossa altura. Fusca. O Fusca, exatamente. Então, o Fusca foi o veículo aí no mundo que mais utilizou essa disposição, onde ele tem Fusca e derivados, né? Motor atrás das rodas e a transmissão já acoplado aqui às rodas traseiras. Então, pessoal, Fusca não tem diferencial, tá? Não tem diferencial, desculpa, não tem eixo cardan. Ele tem diferencial, mas não tem eixo cardan. Então, se alguém falar para você, tem que trocar o eixo cardan do Fusca, isso daí é mentira. Não tem. E aqui está a disposição, ó. Então, rodas motrizes, transmissão e o motor. Então, Fusca, Variant, Kombi, TL, SP2, Carmanguia, o que mais que eu esqueci aí? Puma. Todos esses daí utilizam essa forma de bug, essa forma de disposição, que usam aí chassis da linha AR, beleza? E o outro tipo de motor que a gente tem é o motor central. Que motor que é esse? Esse motor foi largamente utilizado aí na Lamborghini e na Ferrari, onde eu tenho o motor à frente das rodas traseiras, porém atrás das rodas dianteiras, que é esse caso aqui, ó. Então eu tenho a transmissão e o motor à frente da roda traseira, mas ainda se mantém um veículo de tração traseira. Esse tipo aí foi bem utilizado aí pelas Lamborghinis, aquelas Lamborghinis Diablo, acho que até as atuais utilizam essa forma, as Ferraris também, muitas utilizaram essa disposição justamente por centro de gravidade e distribuição de peso. Aqui eu tenho um modelo que é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, ó, para garantir uma distribuição favorável de massas, alguns veículos com tração traseira, que possuem características esportivas, Porsche 928, o próprio Corvette a partir de 97, apresentam disposições onde o motor é montado na dianteira do veículo, então o motor está montado aqui, e a caixa de marcha na traseira do veículo. Tal disposição não representa uma norma, uma vez que em certos casos a embreagem fica fixa no motor, em outros casos ela fica lá atrás na própria transmissão. Então, se a gente for pegar os Corvette, pessoal, por exemplo, ali um Corvette Z06, que já está para frente dos anos 2000, ele é um carro que tem uma disposição de distribuição de peso praticamente 50-50. Então, se o carro pesa 1 tonelada e você repartir ele no meio, ele tem basicamente 500 quilos para frente e 500 quilos para trás.
Então, é uma disposição aí basicamente 50-50. Beleza? Então, é uma curiosidade. É um carro que não está todo dia na oficina para a gente mexer. É um carro que é um pouquinho mais fora do mercado, um carro mais exclusivo para a realidade brasileira. Porém, é interessante vocês saberem porque vocês estão aqui como técnicos em manutenção automotiva e não apenas como mecânicos. Então, o nosso conhecimento técnico, essas nuances, é o que nos difere. Alguma dúvida? Não, senhor. Mande no chat, respondo no WhatsApp. No WhatsApp, no áudio. Não? Beleza, então vamos continuar. E com isso, pessoal, a gente tem dois tipos de caixa de câmbio. A gente tem a caixa de câmbio compacta e a caixa de câmbio não compacta. Olhando para as duas, sem eu falar nada, vocês conseguem me dizer qual que é a principal diferença dessas duas? Deem uma analisada aí em cima das imagens e digam qual que é a diferença da tamanho. Fora o tamanho. O tamanho é uma das coisas, mas não é o principal. Porque o tamanho não é padrão. Tem caixa compacta que muitas vezes é maior que uma caixa não compacta. Vou dar 2 minutinhos para vocês aí, pra vocês darem uma pensada e me responderem. Seria a maneira como foi distribuído a caixa de câmbio junto com o diferencial? Bingo! Isso aí. Na caixa compacta, pessoal, o diferencial fica interno à caixa. Então, o diferencial está alojado nessa região aqui, ó. Está nessa região aqui. E na caixa não compacta, o diferencial sempre é externo à caixa. E ele é ligado aí por duas junções universais e um eixo de transmissão, que é o eixo cardan. Então, é isso que difere uma caixa compacta de uma não compacta. Necessariamente, não é o tamanho. Claro, pode acontecer que uma caixa compacta seja menor, possua um diferencial interno do que uma caixa não compacta? Sim. Mas pode acontecer também que uma caixa não compacta seja menor que uma caixa compacta, em relação a dimensões. Exemplo, vamos pegar uma caixa do Chevette, por exemplo. Uma caixa do Chevette ela é bem menor que a caixa do AP, que é uma caixa compacta. Tranquilo? Então é muito importante aí que vocês saibam esse conceito, diferenciar uma caixa não compacta de uma caixa compacta. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou passar para vocês um PDF. Vou passar alguns PDFs para vocês. Vou passar um PDF aí com as normas para a gente utilizar no grupo e tudo mais, né? E aqui nas vídeos também. Vou passar o PDF dessa apresentação de hoje. Então, vou passar o da apresentação. Vou passar o PDF para vocês das normas. Vou passar o PDF para vocês com o calendário.
Vou passar o PDF da apostila que é utilizado no IAD com as páginas para estudo. Vou passar a apostila que eu deixei como material de apoio para vocês, que ela também está disponível no AVA. E vou passar para vocês ali o plano de curso. Então, essa apostila com os materiais que também está disponível no AVA, também vou passar com ela com paginação para estudo. Beleza? Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Eu vou abrir um videozinho para vocês aqui. Quero ver se consigo carregar um vídeo só para vocês terem uma noção aí da parte de transmissão. Como funciona o câmbio automático, função diferencial, então transmissão. Só um instantinho. Vou passar um videozinho para vocês, ele é um vídeo bem rapidinho, que é um vídeo um pouquinho antigo, é uma animação técnica para vocês, tá? Mas é interessante que você consegue contextualizar quase toda a parte de transmissão. Então, ele é um videozinho introdutório para vocês. Ele vai falar tanto de embreagem, ele vai falar dos semi-eixos. Então, é um videozinho introdutório para vocês. Incluir áudio do sistema. Ao pressionar o pedal de embreagem, o disco de embreagem é afastado do platô, interrompendo a transmissão de movimento. Ao soltá-lo, as molas do platô pressionam o disco contra o volante do motor, iniciando a transmissão de movimento. Durante a meia embreagem, a transmissão é parcial, devido ao atrito gerado pelo conjunto que não acoplou completamente. Ao mover a alavanca da caixa de marchas, um conjunto de articulações denominado trambulador movimenta as luvas de engate. Estas realizam o engrenamento suavemente com o auxílio dos anéis sincronizadores, que, como o próprio nome sugere, sincronizam as rotações entre a luva e a engrenagem. O diferencial, por sua vez, permite que as rodas possam girar em velocidades diferentes, transmitindo este movimento às semi-árvores, para que, em seguida, através das juntas homocinéticas, chegar às rodas. Tranquilo, pessoal? Então, vocês conseguem ter uma noçãozinha aí de tudo que a gente vai ver. Parte de transmissão, parte de embreagem, parte de diferencial. Então, um videozinho bem rapidinho, só para vocês terem uma noção. Na próxima aula, então na aula de segunda-feira, vou deixar o material para vocês estudarem. Vai ser um material de embreagem e a gente vai iniciando falando por embreagem. Por quê? Se a gente pegar um fluxograma, pessoal, no fluxograma, como que funciona? Você vai ter ali, deixa eu até ver se eu não tenho um fluxograma aberto para vocês. Tem. Vou aqui. Olha aí. Nesse fluxograma que está aparecendo, o que a gente tem?
a gente tem um motor de combustão interna, né? Então, esse motor, ele vai gerar potência e essa potência vai passar para o sistema de transmissão. Essa transmissão ela pode ser mecânica, automática ou automatizada, também conhecido por robotizado. Dentro disso daqui, a gente vai ver a manutenção e planejamento, ferramentas, orçamento, suporte, diagnóstico e normas de segurança. Porque tudo isso que está para cá, vocês já viram. Partes do motor, fixos e móveis, controle dimensional, lubrificação, arrefecimento, parte de aditivo e teste de estanqueidade, exaustão, análise de gases, cuidados, tipos, transmissão mecânica. Tudo isso aí vocês já viram. Então, a gente vai ver, depois disso daí, colocou combustível no tanque, o sistema alimentou, entrou ar, entrou combustível, é dado o momento de ignição, o motor começa a transformar movimento vertical em radial, esse movimento vai passar para o volante do motor, vai passar para a embreagem e daí a gente vai estudar, então, primeiramente a embreagem, que é o nosso interruptor entre motor e transmissão. Se eu não tiver uma embreagem em boas condições, se eu não tiver uma embreagem funcionando adequadamente, eu não tenho um veículo funcionando adequadamente. O veículo perde potência, aumenta o consumo de combustível, cai o torque do carro, então o carro fica numa condição bem ruim mesmo devido a uma embreagem desgastada ou uma embreagem mal montada. Então, só para vocês terem uma noção, por isso que a gente vai iniciar com a embreagem, porque se a embreagem não estiver funcionando, se a embreagem não estiver adequada, os demais componentes também não vão poder funcionar com a sua plenitude. Beleza? Beleza. Em relação a essa parte da introdução, posicionamento do câmbio, posicionamento do motor, parte de veículos que tem tração na dianteira, tração na traseira, motor na dianteira, motor na traseira, motor transversal, longitudinal, caixa transversal, caixa longitudinal, caixa compacta, caixa não compacta, funções da transmissão e princípio de funcionamento. Tranquilo para vocês quatro? Para mim, sim. Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Enzo, sim? Beleza. Seguinte, pessoal. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, pode ser em relação ao que eu falei de hoje ou pode ser em relação ao assunto futuro. Daí eu vou encerrar o vídeo, vou salvar a gravação e vou deixar a gravação disponível para vocês dentro de 24 horas. Nesse entre-e-mail, vou estar enviando todos os arquivos para vocês no WhatsApp e indicação de páginas para leitura. Esse vídeo que eu passei agora, introdutório, vocês querem que eu deixe ele no WhatsApp também, sim ou não? Pode ser, professor. Pode ser? Beleza, então eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês também no WhatsApp. Daí, com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. Porém, eu vou ficar disponível para vocês até às 17h30 para retirar qualquer dúvida, qualquer coisa em relação a esta matéria. Beleza? E amanhã a gente volta basicamente com o mesmo formato. Nossa aula inicia às 13h30. Ali às 13h45 eu quero estar começando a nossa vídeo. E trabalhar em torno de 1 hora e meia de vídeo para falar sobre a parte de diagnóstico. Beleza? Beleza. Fechou, professor. Beleza. Então, a princípio, era isso hoje que eu tinha para falar para vocês na vídeo, mostrar para vocês na vídeo. Vou deixar o material para vocês estudarem. O material que eu indicar, eu acredito que vocês conseguem aí fazer a leitura até às 17h30. Agora são basicamente 15 horas, né? Então, vou fazer os 15 minutinhos de intervalo aí para vocês respirarem um ar fresco. E aí das 15h15, vocês conseguem fazer a leitura de todo o material que eu enviar até as 17h30 e eu vou estar disponível para vocês. Ok? Beleza, fechou. Beleza, então, pessoal. Bom estudo para vocês. Converso com vocês pelo WhatsApp. Beleza, valeu.